O café estava movimentado no final da tarde, a luz dourada do outono atravessando as grandes janelas do bistrô. O murmúrio constante da conversa misturava-se com o tilintar das xícaras de porcelana e o estalar da máquina de café expresso. O cheiro do café acabado de fazer misturava-se com o dos pastéis que perfumavam o ar, num convite silencioso ao relaxamento e ao convívio. Mas Catherine Dumont não percebeu nada disso. A atmosfera familiar do café, geralmente calma, parecia distante, quase irreal. Ela estava congelada, com o olhar fixo em um objeto que ela nunca pensou que veria novamente um dia. O tempo ao seu redor parecia ter parado, engolido pelo peso da emoção que a dominava. Um relógio. Não apenas qualquer relógio. A de seu falecido marido, Marc Dumont. O homem que, depois de lhe prometer uma vida cheia de amor, a traiu e a deixou no mar de incertezas e arrependimentos. O homem cujo desaparecimento deixou um vazio que ela nunca poderia preencher. Ele trouxera consigo segredos que ela nunca conseguirá decifrar, e agora ela via um deles, brilhando insolentemente no pulso de um jovem. Um jovem negro, sentado a poucos metros dela, imerso em um livro. Ele parecia absorto, indiferente ao mundo ao seu redor, seus olhos escuros deslizando pelas páginas com calma concentração. Mas o relógio, tão familiar, brilhava ali, entre os seus dedos, e Catherine já não conseguia desviar o olhar deste objeto do passado. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Seu coração batia muito forte no peito. Ressoava em seus ouvidos como um tambor ensurdecedor, enquanto um tremor nervoso invadia suas mãos. Suas pernas pareciam congelar, incapazes de se mover. No entanto, como se fosse puxada por um fio invisível, Catherine levantou-se lentamente da cadeira. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, sua respiração ficando presa a cada movimento. Ela não havia escolhido se levantar, não havia decidido esse confronto. Foi o relógio, a silhueta do jovem, algo indefinível que a atraiu irresistivelmente para ele. Ela se aproximou, sentindo-se ao mesmo tempo determinada e paralisada pela magnitude do que estava por vir. Com licença. Sua voz estava mais fraca do que ela queria, tremendo de emoção incontrolável. O jovem olhou para ela e, por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram. Ele tinha traços finos, parecendo bastante sério para sua tenra idade, com olhos escuros e profundos que pareciam entender muito mais do que deixavam transparecer. Mas nesta intensidade havia também uma certa desconfiança, uma vigilância discreta. Sim. Ele respondeu educadamente, como se a sua tranquilidade estivesse em perfeita oposição à agitação que abalava Catherine. Ela apontou para o relógio, o dedo apontando quase contra sua vontade para o pulso do jovem. Onde você conseguiu esse item? A expressão do jovem mudou imperceptivelmente. Uma leve carranca, um movimento furtivo da cabeça. A preocupação, a princípio imperceptível, apareceu em seu rosto. Ele colocou o livro sobre a mesa, com o olhar fixo em Catherine, antes de responder com uma sinceridade imparcial, mas marcada pela incerteza. Foi um presente. Um presente. Uma palavra simples. Mas para Catherine, soou como um sino avisando-a de um perigo iminente. O relógio, outrora dourado, agora dado, passado adiante. Quem lhe deu este relógio era um fantasma do seu passado, um segredo bem guardado. Uma resposta insuficiente e inaceitável. Um presente de quem? Ela insistiu, sua voz ficando mais alta, mais urgente. Ela não conseguia desviar o olhar daquele relógio, não conseguia ignorar a conexão que seus dedos sentiam ao tocá-lo. O jovem hesitou por um momento. Seus olhos baixaram para o relógio, como se procurasse um motivo para evitar a pergunta. Então, com uma voz mais suave e quase hesitante, ele respondeu. Do meu pai adotivo, Paul Lefebvre. Este nome não significava nada para ele. Um homem estranho e desconhecido nesta história já demasiado complexa. Mas Catherine, no entanto, sabia de uma coisa. Marc Dumont nunca teria dado este relógio a um estranho, não um relógio tão precioso, tão pessoal, gravado com palavras de amor. Ela sentiu a irrealidade da situação se intensificar ao seu redor. Posso vê-la? Ela perguntou, repentinamente ansiosa para confirmar o que sabia, embora temesse a verdade. O jovem, após um longo momento de hesitação, retirou lentamente o relógio do pulso. Desabotoou-o com um gesto quase cerimonioso, como se tivesse antecipado a importância daquele momento.
Ele entregou a Catherine. Suas mãos tremeram levemente quando ela o pegou. Ela girou o objeto entre os dedos, com dolorosa lentidão, e um arrepio a percorreu ao ver a inscrição gravada no verso. Para meu amor eterno, Mark. Catherine sentiu uma tontura tomar conta dela. Suas pernas quase cederam sob o peso da revelação. Sua respiração ficou curta, quase dolorosa. Uma enxurrada de lembranças inundou sua mente, imagens fugazes e emoções reprimidas surgindo como uma torrente. Ela se apoiou na mesa para não cambalear, com a mão apertada em torno do relógio. O que está acontecendo? Perguntou o jovem, perturbado pelo impacto das suas próprias ações. Catherine respirou fundo, lutando contra o tumulto dos seus pensamentos. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela olhou para o jovem, seu olhar fixo no dele com uma intensidade que não deixava margem para dúvidas. Este relógio pertenceu ao meu marido. Um silêncio pesado e denso, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso ao redor deles. Malik, o jovem, permaneceu paralisado, com as sobrancelhas franzidas, a incompreensão claramente visível em seu rosto. Ele parecia um homem preso em um emaranhado de histórias que não eram dele. Para seu marido? Ele repetiu, incrédulo, quase incrédulo consigo mesmo. Seus olhos se estreitaram, como se tentasse captar algo mais profundo, mais oculto neste encontro inesperado. Caterina sentiu lentamente. Sua voz ficou mais suave, tremendo de dor. Mark Dumont. Malik se fechou, um véu de confusão e desconfiança cruzou seus olhos. Seus lábios se separaram, mas ele não parecia saber como expressar o que tanto o incomodava. Eu nunca o conheci. Ele sussurrou, como se as próprias palavras fossem difíceis de pronunciar. Eu nem conheço meu pai biológico. As palavras caíram como pedras pesadas no silêncio. Catherine sentiu uma onda de tontura tomar conta dela. Ela sabia, no fundo, que aquele momento mudaria tudo. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se juntar, mas com uma precisão cruel demais. O segredo, enterrado por tantos anos, foi finalmente revelado. Ela se inclinou ligeiramente para frente, respirando pesadamente, tentando controlar os tormentos que rasgavam seu peito. Qual o seu nome? Ela perguntou, como se a simples pergunta pudesse revelar outra parte desse mistério. Malik. Um arrepio percorreu Catherine. Ela esperou alguns momentos antes de fazer a próxima pergunta, aquela que ela sabia que tinha que fazer. E sua mãe? Aisha Bomba. Tudo parou. O mundo parou. Catherine sentiu um choque no coração, como se o chão sob seus pés tivesse acabado de ceder. Aisha. Aisha Bamba, nome de uma mulher que conheceu há mais de 20 anos. Uma mulher marfinense, discreta e bonita, que na época trabalhava para Mark. Ela havia desaparecido sem explicação um dia. Mark tinha procurado por ela. Mas ela nunca mais voltou. E agora esta mulher. Ela teve um filho. E esse filho do amor e do segredo, estava bem na frente dela. O silêncio entre eles parecia durar, quase palpável, envolvendo ambas as almas num peso difícil de suportar. Catherine, cujo rosto ainda apresentava cicatrizes de dor enterradas há muito tempo, tentou manter uma aparência de calma. Mas, no fundo, todo seu mundo desabou, as peças do quebra-cabeça que ela vinha tentando montar durante anos se encaixando tão abruptamente que ela não entendeu toda a extensão dele. Malik, por sua vez, permaneceu congelado. Seu olhar, inicialmente cheio de desconfiança e raiva, foi gradualmente tingido de confusão, e seu corpo, embora ainda tenso de angústia, parecia suspenso por um fio invisível. As palavras de Catherine repetiam-se continuamente na sua mente, mas ele não conseguia compreender toda a verdade. Mark Dumont era seu pai. Essas palavras ainda soavam em sua cabeça como um sino alto, um ruído de fundo incessante que mascarava a realidade. A realidade que ele nunca quis aceitar e que acabará de tocar com a ponta dos dedos. Mark Dumont era seu pai. Tenho quase certeza disso. Essas palavras, que ela disse com voz trêmula, mas firme, atingiram-no com força, como uma martelada numa porta fechada há muito tempo. Ele sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não. É impossível. Ele nunca me procurou. Nunca me deixou nada, respondeu ele com a voz quase quebrada, as palavras escapando com amargura, como que para garantir que essa realidade distante,
que ele nunca quis conhecer, não se impusesse a ele. Catherine teria gostado de tranquilizá-lo, de lhe dizer que ele tinha razão em duvidar, que os seus receios eram fundados. Mas tudo o que ela pôde fazer foi mostrar-lhe o objeto do vínculo perdido, esse relógio, esse símbolo silencioso, mas significativo, de uma história enterrada, mas irremediavelmente presente. As palavras colidiram na sala, colidindo violentamente com cada hesitação, cada sofrimento silencioso de Malik, que continuava apegado à sua visão da verdade. Sua reação apenas aumentou o abismo entre eles. Catherine observou-o com o coração pesado. Ela não sabia mais se estava tentando aliviar suas próprias feridas ou oferecer uma verdade dolorosa que ele provavelmente não havia pedido. Ela acaba respondendo com uma lentidão comedida, uma verdade óbvia, mas difícil de formular. Talvez você mereça respostas. Ele olhou para ela atentamente, um brilho de desafio em seus olhos, uma raiva surda dentro dele. E você, por que isso te preocupa tanto? Ele perguntou com amargura palpável, quase magoado com a ideia de que essa história pudesse realmente tocá-la. Catarina respirou fundo. Como poderia explicar a este jovem que o amor poderia transformar-se num ódio suave, num longo fardo de mentiras e coisas não ditas? Que Mark, este homem que ela amou, fez dela uma mulher prisioneira da ausência, de um amor que ele cultivou enquanto guardava segredos. Porque eu amava esse homem. E porque ele mentiu para mim. As palavras, uma vez ditas, pareciam escapar sem que ela conseguisse captá-las, recolocá-las no lugar. Seguiu-se um longo silêncio. Arrastou-se como um véu que não se levantava. Malik, agora mais calmo, parecia pensar em cada palavra, em cada pedaço de sua história que estava sendo reescrita diante de seus olhos. Finalmente, ele deixou escapar. Eu quero saber. Foi como um sinal. Catherine, subitamente cheia de uma nova energia, lançou-se numa investigação que lhe tinha estado no coração durante demasiado tempo. Ela mergulhou no passado de Mark, dissecando fotos, cartas, documentos. Ela procurou testemunhas, rastreando as memórias daqueles que conheceram esse homem, daqueles que, talvez, tivessem visto a sombra de outra verdade. Nos dias seguintes, sua pesquisa levou ainda mais fundo na vida privada de Mark, em cantos que ela nunca teria imaginado. Ela encontrou um colega de Mark que, depois de muita hesitação, confidenciou. As revelações que ela fez mergulharam Catherine num abismo de dor. Mark comprou uma casa para Aisha pouco antes de seu desaparecimento. Ele lhe enviou dinheiro, cartas, mas tudo parou de repente. Para quê? Por que tanto abandono, depois de tanta determinação? As peças do quebra-cabeça se moviam, mas a imagem que formavam não estava completa. A história era mais complexa do que ela imaginara e a realidade mais cruel do que a esperança que ela nutria. Com o passar dos dias, as revelações se acumularam. Catherine encontrou uma testemunha, uma velha amiga de Aisha, que confirmou o que ela temia. Mark queria reconhecer o seu filho, mas Aisha tinha desaparecido. E não foi por acaso. Aisha estava com medo. Ela amava Mark, mas sabia que o relacionamento deles seria impossível. E quando ela engravidou, ela se sentiu ameaçada. O amigo de Aisha parou, com o rosto sombrio. Ameaçada pela família de Mark. Eles disseram a ela que se ela não fosse embora, destruiriam sua vida. Catherine, profundamente tocada, sentiu um frio tomar conta do seu coração. Ela conhecia muito bem esta frieza, esta indiferença gélida dos entes queridos de Mark para não reconhecer sua influência prejudicial. Malik, por sua vez, não tinha resposta imediata, mas a dúvida crescia dentro dele. Virou-se para Catherine, com a raiva fervendo no estômago, um fogo que não conseguirá apagar. Meu pai sabia de tudo isso. Catherine olhou para baixo, sentindo a dor desta pergunta ressoando dentro dela, antes de responder com uma voz fraca, mas firme. Ele procurou Aisha. Mas quando ela desapareceu, ele acabou desistindo. A raiva de Malik explodiu, quebrando o silêncio. Ele desistiu. Catherine gentilmente colocou a mão no braço dele, segurando-o em sua fúria. Ele nunca se esqueceu de você, Malik, ela sussurrou. Olhe para este relógio. Foi a última conexão dele com você. Malik olhou para o relógio e ficou olhando para ele por um longo tempo. Seus dedos roçaram o metal frio, como se procurassem algum vestígio do pai que ele nunca conheceu. E ali, nesse simples gesto,
sentiu algo quebrar dentro dele. Foi como se, pela primeira vez, uma porta que ele nunca ousara abrir começasse a render, levantando-se lentamente, revelando fragmentos da verdade. Uma verdade dolorosa, mas em última análise libertadora. Nas semanas seguintes, Catherine e Malik viram-se envolvidos num turbilhão de emoções e descobertas. Cada conversa tornou-se um passo em direção ao entendimento mútuo, uma tentativa, às vezes desajeitada, de preencher os vazios deixados por anos de silêncio. Suas trocas eram ora intensas, ora frágeis, mas sempre sinceras. Catherine, depois de explorar a escuridão do passado de Mark, começou a revelar o homem que ele tinha sido. Ela falou com ele sobre seus sonhos, suas lutas, seus fracassos, mas também sobre a paixão e o amor que ele tinha por sua família. Malik ouviu-a com especial atenção, tentando ligar esta imagem do homem que Catherine lhe apresentou com a vaga memória que tinha do seu próprio pai. Mas a tarefa era difícil, pois a figura paterna que ele tinha em mente não correspondia a essa descrição de um homem amoroso e atormentado. Por sua vez, Malik abriu seu coração para Catherine, compartilhando memórias de sua infância, flashes de inocência perdida e dor ancorada em cada canto de seu passado. Ele contou a ela sobre sua mãe, Aisha, como a viu lutar sozinha, a força e a solidão que moldaram sua infância. Às vezes as suas palavras eram cruas, às vezes cheias de raiva, mas com cada frase, Catherine sentia a dor profunda que ele carregava dentro de si, uma dor que nunca tinha realmente partilhado com ninguém. Aos poucos, um vínculo sutil, mas sólido, começou a se tecer entre eles, como uma teia frágil, mas persistente. Não foi um relacionamento perfeito. Houve momentos de tensão, mal-entendidos, dúvidas. Mas agora eles entendiam que cada um deles tinha suas feridas e suas esperanças. Suas interações eram marcadas por respeito, curiosidade e, às vezes, por uma fragilidade emocional que nenhum dos dois havia previsto. Certa tarde, enquanto caminhavam por um parque tranquilo, a luz dourada do sol do fim da tarde banhou o cenário. As folhas das árvores, tremendo ao vento leve, formavam padrões irregulares no chão, e o ar parecia quase suspenso no tempo. Pararam em frente a um velho banco de madeira, exaustos mas acalmados pela simplicidade do momento. Malik olhou para Catherine, um olhar pensativo no rosto, os olhos perdidos nas sombras do horizonte. Achei que não tinha mais família, murmurou ele, com a voz hesitante, como se ainda duvidasse de suas próprias palavras. Catherine, emocionada com a confissão dele, deixou escapar um suspiro. Ela sorriu tristemente, a dor do passado misturada com uma esperança tímida. Eu também, ela respondeu suavemente, seus olhos vagando brevemente para o chão, antes de voltar a pousar nele. Havia uma ressonância nas palavras dela que ele entendia bem, uma compreensão do abandono e da solidão que ambos haviam experimentado. Eles ficaram ali, em silêncio, por um momento. Então Malik, como se um peso invisível tivesse subitamente sido tirado de seus ombros, virou-se ligeiramente para ela. Seus olhos, geralmente duros e cheios de dúvidas, estavam agora mais abertos, vulneráveis. Talvez possamos construir disse ele então, as palavras fluindo com uma nova gentileza, a de um homem começando a acreditar em uma possibilidade que uma vez rejeitou. Catherine, comovida no fundo da sua alma, não respondeu imediatamente. Ela respirou fundo e estendeu a mão para ele, hesitante no início, mas depois cheia de convicção. Ela pegou a mão dele com uma gentileza inesperada, como se esse simples gesto tivesse o poder de preencher os anos de ausência. Acho que sim, respondeu ela, com a voz cheia de uma ternura que ela não estava acostumada a demonstrar. Ele apertou a mão dela suavemente, como se quisesse dizer que não estavam mais sozinhos. Ele não precisava mais carregar seus fardos sozinho, nem avançar na sombra de suas dúvidas. Neste gesto, nesta promessa silenciosa, algo se selou entre eles. E ali, sob o céu alaranjado do crepúsculo, com o eco distante de um mundo que continuava a girar, uma nova história começou. Não aquele que imaginaram, nem aquele que esperaram na juventude, mas uma história marcada pela reconciliação, pelas verdades difíceis mas necessárias, pela cumplicidade inesperada e, em última análise, pelo amor redescoberto. Não seria fácil, eles sabiam disso. Mas neste momento, sob este céu pacífico, eles sabiam que, juntos, tinham forças para constituir uma família, para reconstruir o que estava quebrado e, talvez, para salvar um ao outro da solidão do passado.